Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez com alegria estamos aqui. Quero te agradecer você que está chegando, bastante gente está aqui no nosso canal. Muito obrigado pela tua participação. Deixei sempre um comentário. Padre, eu quero rezar por fulano de tal. Padre, quero agradecer a Deus por isso. Deixe o seu comentário que é muito bom para que nós possamos interagir, tá bem? Que Deus te abençoe. É sempre uma alegria porque o Evangelho transmite para nós a graça de Deus. O próprio Jesus é a boa notícia, a boa nova do reino dos céus. E vamos escutar então o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo de 20 a 25. Vamos juntos escutar então aquilo que o nosso Senhor tem para nos falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu acho interessante esse evangelho, eu tenho certeza que você também já pensou isso. Aonde está o reino de Deus? Será que tem como chegar lá? Será que tem como colocar no celular, colocar no GPS, a localização? Será que nós conseguimos fazer isso? O evangelho de hoje apresentou essa realidade para nós. Os fariseus perguntaram para Jesus quando chegaria o reino de Deus. Como que seria isso? E Jesus então responde: o reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja, não tem localização, não tem como colocar no GPS, não tem nada disso. Não vem ostensivamente, fazendo barulho, com bandas, com um monte de coisa, nada disso. O evangelho é muito claro, o reino de Deus não vem ostensivamente. E aí o próprio Jesus vai dizendo, né, vai dizer para nós, está aqui ou está ali. Também nós não temos como saber isso. Por que nós não poderemos saber isso? Porque o reino de Deus já está no meio de nós, como o próprio Jesus está dizendo. O reino de Deus está entre vós, ou seja, quem é o reino de Deus ou o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Senhor, é Ele que é o reino de Deus. Então, para que eu encontre o reino de Deus, eu preciso encontrar Jesus. Simples assim, né? Então, se eu quero ter o reino de Deus na minha vida, eu preciso ter o próprio Cristo em mim. E aí ele vai descrever isso de uma forma muito clara, porque ele se diz, né, o reino de Deus está entre vós. E depois, lá no finalzinho do evangelho, aí ele vai dizer, né, as pessoas virão e dirão assim, está ali, está aqui, não deveis correr atrás, não deveis ir ao encontro disso. Por quê? Porque como o Filho do Homem, no seu dia, é igual a um relâmpago, que brilha e nós não podemos conter. Mas antes disso tudo, antes do dia do Filho do Homem, antes da instauração definitiva desse reino, ele vai sofrer muito e vai ser rejeitado por essa geração. Olha o que Jesus está dizendo, ele está dizendo dele mesmo. Antes de acontecer a instalação do reino de Deus por definitivo, o Filho do Homem deve passar por todos esses sofrimentos, como nós sabemos. E aqui está, então, meus irmãos, a resposta para aquela pergunta que nós fizemos no início da nossa reflexão de hoje. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus se encontra no próprio Cristo. Ele é o reino de Deus. Ele é este reino que já está instaurado, mas será definitivamente completo quando ele dar a cada um de nós também essa entrega desse reino nas mãos do Pai. Quando nós já estaremos na glória contemplando Deus. Que Deus nos abençoe, eu espero que esse evangelho de hoje nos ajude também a olharmos para esse reino dos céus
que já está no meio de nós. E para terminar, por isso nós falamos nas leituras, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Essa que é a nossa resposta. Nós afirmamos isso constantemente, para que assim possamos crer cada vez mais em Jesus. Peçamos a Ele, Senhor, que o Seu reino seja instaurado dentro de mim, dentro de cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Muito obrigado e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.